obrigado. Bom dia a todos. É com muito prazer, né, que a gente vem aqui, em nome da ABNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, na seção Minas, a qual estou presidindo, que é uma entidade multidisciplinar. Nós não temos só neurologia e psiquiatria, mas nós congregamos todos os profissionais que trabalham com reabilitação. Então, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, é uma sociedade multidisciplinar. Então, é muito prazer participar dessa reunião que já tem esse caráter de multidisciplinaridade. E no caso da microcefalia, como nós vamos ver mais adiante, é uma situação que a gente não consegue tratar sozinho. Nós precisamos de vários profissionais envolvidos, demanda recursos muito importantes do sistema público de saúde. Então, é uma condição que impacta muito na vida desses pacientes e no manejo desses pacientes. Então, nós vamos tentar passar aí em poucos minutos, né, alguns conceitos relacionados à microcefalia, conceitos relacionados à microcefalia e o Zika vírus, e algumas perspectivas. E eu gostaria de agradecer às doutoras Marli Marra e Andréia Chaimovics. A Marli é uma neuropediatra que trabalha com a gente há muito tempo, e a Andréia é uma pediatra que nós trabalhamos há mais de 10 anos no ambulatório de recém-nascido de risco, que é da Secretaria Municipal de Saúde, que funciona na URS Saudade. Onde nós encontramos hoje? Né? No mundo globalizado, onde as informações elas vão de uma velocidade muito grande, e nessa globalização também as doenças infecto-contagiosas, elas criam um mecanismo muito fácil e muito ágil de disseminação. E um grande aumento de uma doença congênita, grave, tá? Cujo principal sinal é a microcefalia. Então, a microcefalia não é uma doença, é um sinal de uma doença normalmente muito grave. Correlaciona muitas vezes a um prognóstico neurológico ruim. Então, é um sinal no exame neurológico, quando você mede o perímetro cefálico e você vê que ele está abaixo do percentil de 2 desvios padrão, isso correlaciona, na maioria dos casos, a um prognóstico neurológico ruim. E tem fortes evidências de relação com o Zika vírus, que é uma infecção congênita diferente das outras, que é transmitida por um vetor. Então, nós estamos diante de um novo desafio, que é uma doença que tem um vetor, uma doença que está disseminando de uma forma muito rápida e que causa uma patologia congênita muito grave. Nós não podemos esquecer que a microcefalia ela já está presente no nosso meio há muito tempo. Tá? Existe a microcefalia de origem genética, a microcefalia autossômica familiar, são casos nos quais o prognóstico é melhor, mas é uma situação muito rara. A síndrome hipóxia isquêmica no nosso meio é ainda uma causa muito comum de microcefalia e não difere absolutamente em nada o manejo da microcefalia que nós estamos vendo nessa epidemia aí, principalmente no Nordeste. As infecções congênitas, né, do grupo TORCH, todas elas podem causar e causam microcefalia quando não evoluem para uma interrupção da gravidez, um aborto espontâneo. Malformações do sistema nervoso central. Então, aqui tem um exemplo essa primeira de cima aí, da infecção pelo citomegalovírus, com calcificação grosseira, malformação, cavalgamento de suturas. Aqui é um ultrassom de uma síndrome hipóxia isquêmica. Aqui é um exemplo de uma cranioestenose na qual as suturas cranianas elas se soldam precocemente, então esse paciente tem um aspecto, tem uma microcefalia com uma simetria craniana. A própria desnutrição materno-fetal, ela é uma causa muito comum de microcefalia. O uso materno de substâncias ilícitas, no nosso ambulatório nós temos muito filhos de mães usuárias de crack. Tá? Então são crianças que nascem com microcefalia,
e distúrbios graves no desenvolvimento neuropsicomotor. Nós acompanhamos essas crianças até por volta de 5 anos, pela própria demanda, a gente não tem como acompanhar, mas aos 5 anos nós já vemos vários sintomas comportamentais, vários sintomas de atraso no desenvolvimento que vão impactar como distúrbio de aprendizagem, situações como autismo. Então, é uma condição que no nosso meio tem microcefalia e é muito comum. Nós não temos tido ainda aqui os casos de microcefalia pelo Zika, mas temos esses todos que nós já acompanhamos há mais de 15 anos e nós não podemos esquecer. E a exposição materna a algumas substâncias tóxicas e radiação. Para a gente falar em microcefalia, primeiro a gente tem que saber como que se mede esse perímetro cefálico, né? Nós temos que seguir os mesmos parâmetros, usar uma fita inelástica, comparar sempre o perímetro cefálico em relação ao peso e estatura, para ver se é uma microcefalia ou se essa criança ela tem todos os dados antropométricos delas são diminuídos. Então, aí é uma situação mais global, mais sistêmica. Ela varia sempre com a idade gestacional e o sexo. Tá? E ver se não há cavalgamento de suturas, se não existe bossa, não tem edema. Normalmente, os partos mais laboriosos, a criança tem um impacto do segmento cefálico, então essa medida nas primeiras 24 horas ela é um pouco falseada. Tá? Então, a gente tem que sempre medir depois de 48 horas. E observar bastante as assimetrias. Então, nós devemos usar a fita, ela deve passar a borda inferior da fita sobre a sobrancelha e a parte posterior em cima da protuberância occipital externa. Todos nós temos atrás, né, uma região mais protuberante, a fita deve passar exatamente em cima dessa protuberância. Tá? E medir também, nos casos que você tem alteração do perímetro cefálico, você medir também os diâmetros biauricular e anteroposterior, que vai da glabela até essa protuberância occipital posterior, e a outra que vai da implantação, o biauricular, que vai da implantação do pavilhão auricular esquerdo até a implantação superior do direito. E sempre comparar esses dois diâmetros. Normalmente, eles têm essa relação. Mas, para ficar fácil, até 3 centímetros de diferença de um em relação ao outro é considerado um crânio simétrico. Existem vários gráficos, várias curvas de segmento. Tá? Deve-se adotar uma e sempre usá-la para comparar um dado com o outro na mesma curva. Esse conceito de microcefalia, ele era muito controverso, porque cada país, cada estado estava usando uma curva diferente. O Ministério da Saúde tinha uma curva, a Secretaria Estadual de determinado estado usava uma outra. E existem várias referências no Lancet, no New England Journal of Medicine. E, para padronizar, isso aqui é recente, na quarta-feira, o Ministério da Saúde adotou essa curva, que antes era de 32 centímetros, agora ficou de 31,9 centímetros para meninos e 31,5 centímetros para meninas. Essa é a curva da OMS, a OMS soltou essa padronização exatamente por causa dessa epidemia do Zika, para padronizar no mundo todo, e o Ministério da Saúde adotou. Essa daí é para recém-nascido a termo, e esse estudo, que é o Intergrowth do século XXI, que é muito fácil achar na internet, para os recém-nascidos pré-termo. Então, de acordo com cada idade gestacional, você tem um índice que vai falar que essa criança tem ou não a microcefalia. O que causa impacto da microcefalia? Que não é um sinal, né, ao exame neurológico, que nos tem um valor preditivo muito grande
da evolução desse paciente para uma paralisia cerebral, que é um quadro que tem um comprometimento motor. Ele é muito associado a déficit visual, déficits auditivos, epilepsia, retardo mental, distúrbio de comportamento, como eu citei, distúrbios de aprendizagem também. É uma condição que traduz uma doença neurológica crônica com comprometimento multissistêmico, tá? Então, ela demanda vários profissionais, normalmente tem um comprometimento enorme, e o que nós estamos vendo no último Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil, foi em novembro, em São Paulo, e não tinha nenhum espaço para se falar de Zika, não estava a epidemia, as notificações estavam começando a aparecer. E houve, durante o almoço, um painel improvisado que os neurologistas de Pernambuco trouxeram para a gente os casos que eles estavam vendo lá. Ainda não tinha saído nada do Ministério, nenhum alerta, mas casos extremamente graves, casos assim que o prognóstico era muito ruim. Então, são pacientes que vão ter certamente uma qualidade de vida muito restrita, né, difícil, pneumopatias, desnutrição, são esses pacientes que vão ser necessidade de órteses, gastrostomia, dificuldades socioadaptativas, e hoje parece que tem um WhatsApp das mães, dos portadores de microcefalia do Nordeste, e elas trocam muita informação. E eu tive acesso, assim, o meu filho, com 5 meses, ele sorriu pela primeira vez. Então, elas já estão vendo como que está sendo essa evolução da microcefalia causada pelo Zika, e essas crianças elas estão começando a ser abandonadas ainda no hospital. As mães não voltam para buscar, porque elas estão vendo o nível de dificuldade e o grau de comprometimento dessas crianças. E demanda todo recurso de todas essas especialidades, praticamente de todas as especialidades médicas. São pacientes que eles oneram muito o serviço de saúde. Eu trouxe esse caso aqui, que está no New England, é um caso, uma gestante de origem europeia, 25 anos, ela estava fazendo um trabalho voluntário em Natal, e ela teve uma febre com rush cutâneo, na 13ª semana de gestação. Os ultrassons aqui no Brasil, na 14ª semana e na 20ª semana, foram normais. Ela retornou para a Eslovênia e lá, na 28ª semana, ela notou que a motilidade, a movimentação fetal estava diminuída. Ela procurou um serviço de saúde que fizeram ultrassom com 29 semanas que evidenciou várias anormalidades. Foi referenciado a um serviço de pré-natal de risco, e lá, na 32ª semana, foi interrompida a gravidez, e esse feto, porque lá o aborto é permitido, e esse feto foi mandado para estudo, e foi mostrado várias calcificações, um padrão completamente anormal dos giros corticais. Então, uma lisencefalia, que é um quadro gravíssimo de comprometimento cerebral. Nessa autópsia, foi mostrada essa calcificação com infiltrados tanto no sistema nervoso central quanto na medula. Em todos os tecidos neurais tinha presença de destruição neuronal, mostrada pela imunofluorescência indireta, com uma reação granular intracelular e uma destruição do retículo endotelial, e presença pela fluorescência, sugerindo partículas virais no citoplasma. Então, quer dizer, mostrou que esse vírus tem um tropismo muito grande, não só pelas células neuronais, pelas células corticais, mas por todo o tecido do neuroeixo. E aqui, microscopia eletrônica desse caso, mostra esse retículo endoplasmático, ele todo destruído. Aqui, uma visão mais de perto, mostrando uma estrutura viral.
Nessa imagem aqui, a replicação viral intracelular e uma partícula aqui, com uma partícula viral com características da família Flavoviridae. Isso na 32ª semana de uma gestação que teve o rush cutâneo na 13ª. Esse aqui são tomografias dos casos aqui de Pernambuco, mostrando esse padrão de lisencefalia com hidrocefalia e calcificações grosseiras por todo o cérebro. Então, na microcefalia hoje, 2015, nós vimos a ponta do iceberg, né, que é essa epidemia de microcefalia. Nós estamos vendo em 2016 um atraso no desenvolvimento dessas crianças microcefálicas, bem comprometidas, e nós não sabemos o que vai acontecer em 2017, 2018 e daí para diante. Por quê? Aqueles que nascem com microcefalia já nascem com o sinal do comprometimento. E aqueles que não têm microcefalia, como que eles vão evoluir? Nós vamos ter que ver se aumenta o número de casos de epilepsia, se aumenta o número de casos de distúrbio de comportamento, de dificuldade de aprendizagem, enfim, de todo comprometimento mais tênue do sistema nervoso central que a gente vê em as outras infecções congênitas. E eu queria deixar como mensagem que quanto mais precoce for o diagnóstico, melhores os resultados em termos das intervenções que nós vamos fazer. Não só daquele que tem a microcefalia, porque esse nós já sabemos que o prognóstico é muito ruim, mas daqueles que não têm a microcefalia, mas têm outros sinais, principalmente déficits visuais. Nós já estamos vendo catarata congênita relacionada ao Zika. Esse paciente impacta de uma forma muito importante em todo o sistema de saúde, que a gente já sabe que o recurso é escasso, uma qualidade de vida ruim e, como o Carlos Starling falou, prevenir é melhor do que tratar. Então, nós estamos correndo atrás de um prejuízo. Obrigado.